Olha o tanto de atleta que a gente ia formar. O Brasil tem um potencial muito grande, gente. A gente tem muito potencial. A gente tem uma faixa aí de... Você falou, você estava falando da essência do jogo, né? Como os moleques se formavam, você falou do Pedrinho. Eu também acho, eu joguei pelado na rua, no paralelepípedo, na areia, em qualquer lugar. E não tem mais isso. Quase não tem. Tem muito pouco. Sim. Vai pra onde? O futsal. O futsal tem sido O plano B é o futsal. Eu não acho que é o melhor caminho. Mas é a alternativa. É a alternativa que tem. Da seleção brasileira, da última Copa do Mundo, dos 26 convocados, 16 tiveram passagem pro futsal. Passagem mesmo ou só... Não, os jogadores que foram como eu, ficaram 3 semanas e foram embora. Disputaram o campeonato, jogadores federados que jogaram realmente futsal. 16 de 23. De 26, né? 26 convocados. É bom percentual. Porque o que é alternativa? Crescimento desordenado das cidades, falta de espaços. E principalmente o que a gente teve um impacto muito grande nos últimos anos aí com a diminuição na carga horária da aula de educação física, que foi um crime. Isso é um crime que aconteceu. Você se formou em história, né? E se você for olhar, o Brasil, ele tem um salto não, ele começa a dar para trás no período da ditadura. Porque até então, todas as escolas, antes da ditadura, elas tinham um pré-requisito que você tinha que ter quadra de esporte, perfeito, essa coisa toda. E na época, o governo tirou essa obrigatoriedade de ter, porque os jovens eram muito perigosos para eles, né? Porque era a maneira que eles se uniam, estavam juntos. E é o que eu falei do esporte e da educação, se afasta. Entendeu? E aí eles afastaram. Então, aqueles campeonatos entre escolas, jogos da cidade, intercolegiais, tudo acabou. Acabaram. E da onde você tirava não só atletas na área de futebol, mas de esportes olímpicos. Menos de 20% das escolas públicas do Brasil possuem espaço adequado a um professor de educação física. Porque não é obrigatório. Menos de 20% hoje. Do Brasil. É que a gente vive uma realidade Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, vai pra dentro do mar. Vai para Amazonas, vai para o Pantanal. Tem nada. Não tem nada. Olha a quantidade de talento. Tu vai a gente acaba conhecendo gente de todo lugar. Tem um cara que chama Thales Canu, ex-jogador, tem um projeto, um clube que chama Desportivo Real, lá em Goiânia. Esse cara viaja 2.000 quilômetros a cada 2 meses procurando atleta no Amazonas. Ele vai para o meio do Nordeste, Recôncavo Baiano, ele procura. Esse cara é um fenômeno. O Igor Jesus, que pra mim hoje é o 5, que é o 10 do Flamengo. Esse menino tá subindo agora, já tem contrato profissional. Ele que descobriu, trouxe ele pra cá, tá no Flamengo. O Thales faz esse trabalho. Então, mas a gente não precisaria fazer esse trabalho. Se a gente tivesse isso que você está falando, das escolas terem um espaço adequado, olha o tanto de atleta que a gente ia formar. O Brasil tem um potencial muito grande, gente. A gente tem muito potencial. A gente tem uma faixa aí de 30 milhões de jovens que poderiam estar disputando, jogando futebol. Meninos e meninas jogando futebol. Na primeira infância, ali dos 8 aos 16 anos. É muito jovem que está fora. Só para você ter uma ideia, a gente falou ali de cada 5 escolinhas, uma é gratuita. Um ponto que impacta muito dos jovens da periferia, de cada 5 jovens, apenas um pratica esporte mais de 2 vezes por semana. Então não está tendo acesso. A gente tá esporte regulado, como é que é essa meta? O esporte que a gente fala... Jogar pelada na rua, alguma coisa assim? Isso é um esporte. Mas se o menino tiver... Se a gente falar no contraturno escolar, todo dia ele tem a possibilidade de praticar um esporte na escola, fantástico. Sim. É um sonho. Que é uma iniciação. É um sonho. Descobre que eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar vôlei, basquete. Eu sou de uma era, vamos falar da gente, que a gente viveu isso, porque tu jogava bola todo dia, até brincava que ainda bem que eu não sabia soltar pipa. Porque se não teria jogado menos futebol, eu jogava bola. E é isso que a gente precisa, porque se você colocar que o menino... Nenhum moleque vai ser jogador se ele jogar 2 horas por semana. Se o pai tá levando um filho na escolinha pra ele jogar 2 vezes por semana, 1 hora, driblando pônei, esse moleque não vai ser jogador. Eu já te garanto. A lei das 10 mil horas, ela é super dimensionada, mas é a realidade. O moleque tem que jogar futebol todo dia. Por que eu falo isso? O River Plate, exemplo de formação, Gustavo Grossi, que estava no Inter, grande amigo meu, fez parte, foi um dos pilares da transformação do River. Como que o River transformou o clube? Categoria de base. Lá tem 10 categorias diferentes.
Na Argentina, com 11 anos, o menino já pode se alojar. O menino, quem joga futebol na Argentina é classe E e D, lá embaixo. E eles levam o moleque pro clube, o moleque tem acesso à educação, alimentação, desenvolvimento, é monitorado. O pai mora num bairro extremamente pobre de Buenos Aires. Vai fazer o quê? Vou deixar o moleque aqui? Não, manda pro clube, tá alojado no clube, volta só de final de semana. É mais social do que esportivo o trabalho, não é isso? Mas aí não existe futebol de base, Fernando, não existe futebol sem responsabilidade social. Não existe. Mas concorda comigo que o clube acaba tendo que assumir uma responsabilidade que não é dele, que é do Estado. Mas essa que é a diferença. Qual que é o papel do Estado? Ela tem aula de educação física na escola, contraturno escolar. O menino estuda e depois ele tem que ficar ali na escola e fazer esportes dentro da escola. O professor tá ali ganhando um bom salário para o professor olhar e falar: nossa, o Anselmo, ele gosta de jogar bola, mas esse moleque tem uma impulsão. Nossa, o Fernando corre demais. Vou mandar o Fernando e o Anselmo pro atletismo. Isso aí. Eu tô vendo o Euler é um cara que tem uma impulsão legal, ele joga a bola com a mão muito forte. Vou mandar ele no basquete, vou mandar ele no vôlei. Para outras modalidades, mas aí é um plano esportivo que tinha que ser feito no Brasil, do que? De ter centros olímpicos de formação em toda a cidade do Brasil, grandes cidades, entendeu? É isso que tinha que ter. Então o professor identificou um atleta com talento para desenvolver alguma coisa, ele já direciona ele para desenvolver no centro olímpico. A China faz isso. A China faz isso, por isso que eles, do nada. Os Estados Unidos não dá para comparar, mas você quer que eu te fale um país extremamente pobre que fazia isso ainda, fazia mais e ainda faz? Cuba. É um país que não tem dinheiro, que não tem nada, que vive sob um regime que é autoritário, controverso, mas esportivamente sempre se destaca como uma ilha desse tamanho, uma ilha do tamanho do Rio de Janeiro. Eu conheço amigos que saíram daqui para passar um período de treino lá. Sim. De boxe. E é o que a gente fala, a gente tem tudo aqui dentro para ser o melhor em tudo, para ser o número 1 olímpico. Tem um estudo de um professor alemão que ele fez no sul de Minas Gerais, que ele viu atletas com potenciais olímpicos iguais da Jamaica no atletismo lá, de jovens negros, fortes, altos, né, que iam para as minas. Então já vem daquele lá desde a escravidão, tem a carga genética, tem a carga deles. Era só identificar esses caras e correr. A Bahia é a Cuba brasileira do boxe. Quanto que a gente está investindo no boxe lá? O Rio de Janeiro é uma terra abençoada do futebol. Tem um jogador que sai daqui, quem está olhando para esses meninos daqui? É difícil. A peneira do tráfico é mais fácil do que a do campo, cara. A gente tá perdendo a molecada pra tudo que tá errado, porque a gente não oportuniza esses moleques, porra. Aí até quando que a gente vai ficar olhando? Por isso que eu te falo, não existe responsabilidade social, tanto do governo quanto dos clubes, tem que ter de todo mundo. A CBF tinha que ter um centro de formação de atletas em cada capital do Brasil. Junto com projetos sociais, com os clubes. Vamos fazer os caras fazer isso. Cara, na CBF.